Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Amém? Eu quero falar nessa noite um pouco sobre clamor. A gente está no mês do clamor. Quero compartilhar com vocês uma palavra um pouco sobre isso, falar um pouco sobre clamor. Vocês sabem que clamor, ele significa súplica ou gritos. Depende de como você quer entender o seu significado. Mas o que eu vejo nesse texto do Salmo 40, eu acho que é um texto que é maravilhoso, um texto conhecido, mas nem sempre nós estudamos ele para que nós possamos realmente trazer ao nosso coração compreensão daquilo que o Senhor quer de nós, ou daquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o salmista, ele precisava de socorro, então ele resolve clamar ao Senhor e suplicar ao Senhor. Existem situações muitas vezes na nossa vida que são desconfortáveis, mas Deus nos leva muitas vezes em situações desconfortáveis. Eu quero que você entenda isso. Deus muitas vezes vai nos levar em momentos em que a nossa alma vai se sentir aflita ou afligida, ela vai estar sendo afligida, porque Deus tem algo para nós. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse nos impelindo para algo, para que Ele pudesse nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele, para que nós pudéssemos realmente conhecê-lo. E eu estava pensando um pouco sobre algumas situações na Bíblia. Você vai ver quando Moisés, ele sai com o povo do Egito, e Deus o impele diante de um mar, que não havia outro caminho para ele. Ele fica diante daquele mar, cercado pelos egípcios, mas Deus o coloca naquela situação, porque Deus queria que aquele povo tivesse uma experiência com Deus, e Deus queria que Moisés pudesse conhecê-lo de uma forma mais profunda. A mesma coisa quando Deus leva Josué diante daquele rio Jordão que estava cheio, e Deus o coloca ali, porque Deus queria que Josué tivesse uma experiência com o milagre de Deus. Às vezes nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, e nós não entendemos e não compreendemos o porquê estamos passando por isso. Mas Deus muitas vezes nos força, porque Ele quer que nós possamos ter experiência com Ele e conhecê-lo de uma forma diferente. É só você ler o livro de Jó, você vai entender. Jó sofreu tanto. Jó perde tudo que tem. No final do livro, capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, eu te conheço de andar contigo. Hoje os meus olhos te veem realmente. Deus o estava levando ao extremo. A Bíblia diz, o Salmo, que Ele é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. E eu quero que você entenda que muitas vezes nós, sendo servos de Deus ou não, nós vamos passar por momentos de angústia. E o momento da angústia, grave bem, é o momento que você tem para clamar ao Senhor. É o momento que você tem para buscar o Senhor de todo o seu coração. Quando você vai ver no Salmo 18, Davi, ele está falando assim, que para com o íntegro, Deus se mostra íntegro. E o que acontece? Muitas vezes estamos na igreja, na casa de Deus, buscamos a Deus, mas nós não temos a capacidade de buscá-lo de todo o nosso coração. Nós até buscamos a Ele, e nós pensamos que apenas os domingos são suficientes para buscarmos a Deus, então achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus. Deus não quer ser buscado aos domingos, Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Deus quer estar contigo, Deus quer dormir com você, Deus quer acordar com você, Deus quer ir trabalhar contigo, Deus quer voltar para casa com você. É isso que Deus quer. Então, quando nós não somos íntegros, Deus também é íntegro para conosco. Integridade fala inteireza. Quando nós somos inteiros para Deus, nós podemos provar a inteireza de Deus. Você já pensou, nós temos um Deus inteiro para nós?
Um Deus poderoso em que as nuvens são o pó dos seus pés, aquele que é dono do ouro e da prata. Você quer a inteireza de Deus ou você quer apenas partes de Deus, ou talvez as migalhas que caem da mesa do Senhor? Eu estou falando que Deus está nos convidando para que nós possamos viver uma vida de plenitude. Quando você vê o Salmo 18, é um cântico de Davi, que é o mesmo cântico que está em 2 Samuel, capítulo de número 22. E Davi, ele começa a fazer esse cântico, por quê? Porque Deus havia livrado Davi de todos os seus inimigos, e havia livrado ele da mão de Saul. Davi faz esse cântico, esse salmo, e é muito interessante que quando nós passamos por um momento de angústia, e logo depois nós recebemos a vitória, parece que coisas são descortinadas na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes quando estamos sendo apertados, impelidos pelo problema, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Nós não compreendemos a vontade de Deus, ou porque Deus permite algumas coisas. Mas você vai ver que depois que Deus livra Davi dos seus inimigos, Davi agora ele faz esse salmo, o salmo de número 18, e ele começa a mostrar quem é Deus, e o que Deus havia feito por ele, e aquilo que aquele problema havia causado de benefício na vida dele, o benefício que o problema havia trazido para ele. Você vai ver que quando o povo de Israel, eles passam o Mar Vermelho, Miriam faz um cântico, mas no momento que eles estavam diante do mar, o povo estava murmurando. Mas depois que passou o mar, eles entenderam a grandeza de Deus, compreenderam quem Deus era, e agora aquele povo que murmurava e tinha medo, começa a dançar, glorificando o Senhor, porque entenderam quem era o Deus que eles serviam. Quando Davi faz esse salmo, porque havia sido descortinado da vida dele, da visão dele, quem era Deus. E talvez você ainda não entendeu o porquê você está passando por algum desses problemas. Você não entendeu o porquê a sua alma está aflita. Mas aguarde um pouquinho, porque Deus vai se revelar a você. Aguarde um pouquinho que Deus vai se revelar a você. Aleluia, glória a Deus. Todo pai, esses dias, acho que foi o Betinho quando estava pregando, todo pai conhece o clamor do filho, não é verdade? Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Eu lembro que um dia a gente estava em casa e de repente uma das crianças começou a chorar. Eu pulei do sofá, Renata veio correndo da cozinha, porque o choro era diferente. Havia um clamor. Nunca, nenhum pai, quando ouve o clamor do filho, fica parado. Nenhuma mãe que ouve o clamor do seu filho vai ficar parada, mas ela vai de encontro à necessidade do seu filho. Amém? Você está entendendo isso? Eu quero que você entenda que quando nós clamamos o Senhor, com o nosso coração inteiro a Ele, Deus vem ao nosso encontro. Mas o clamor precisa ser o grito da nossa alma. Porque às vezes nós estamos resmungando, já viu o crente que chega, ai que luta, irmão, eu também estou numa luta, mas eu estou pior, você também, tal. É aquele choro de criança que quer chamar a atenção. Às vezes a gente quer simplesmente chamar a atenção, mas existe um momento que há aflição na nossa alma. E quando nós clamamos o Pai, saiba que Ele está pronto a nos atender. Nós precisamos aprender a buscar Deus, a orar. Por quê? Porque Deus conhece a voz da sua alma. Você que entrou aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui para ministrar a você, porque Deus conhece a voz da sua alma. A voz da sua alma e o clamor da sua alma chegou até os céus. Nós vamos ver que o salmista começa a falar, eu esperei com paciência. Existe uma tradução que diz que eu esperei
confiantemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Quer dizer que ele estava clamando. Mas você vai ver que o clamor ele gera algumas coisas em nós. E ele precisa gerar confiança em nós. Nós precisamos saber a quem nós clamamos e a quem nós estamos orando e buscando. Você precisa conhecer Deus. Deus, ele não pode ser a tua última opção. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas buscam em tudo que é lugar. Ele luta com a força dele. Depois que ele está todo quebrado, arrebentado, aí o que ele faz? Ele vai buscar a Deus. Deus não pode ser sua última opção. Você tem que fazer de Deus a sua única opção. E quando nós falamos em fazer de Deus a sua única opção, nós falamos em confiar em Deus. Nós falamos em dizer, Senhor, eu confio a minha vida plenamente em Ti. Então nós precisamos confiar em Deus. E quando nós falamos em esperar com paciência, é esperar com confiança no Senhor. Nós vivemos hoje uma geração que não sabe o que é esperar. A gente vive na geração miojo, gente. Por que miojo? Porque 3 minutos está pronto. Então nós não temos paciência para nada. Nós estamos aqui, você está almoçando com o celular na mão, respondendo o WhatsApp, fazendo a lição da faculdade, e conversando com a família. Não é assim? Nós não conseguimos parar para fazer algo, apenas isso. Nós não conseguimos parar e falar, eu vou me focar nisso. Qual é o problema muitas vezes da oração e que as pessoas não entendem? Irmão, não é por muito que você ora, mas é a qualidade da sua oração. Você precisa parar, e quando você for falar com Deus, você precisa parar tudo e se focar única e exclusivamente nele, porque você precisa saber aquilo que você está fazendo. As pessoas às vezes estão na igreja e elas não têm paciência. E o que acontece? Muitas pessoas se precipitam porque elas querem adiantar o processo. E se você adiantar o processo, você não confiar em Deus, que tudo existe um momento, que tudo existe um tempo, que tudo existe uma hora para acontecer, talvez você vai chegar despreparado ao seu destino. Algumas coisas que Deus me ensinou, e é muito importante você saber que tudo aquilo que pedimos a Deus em oração, Deus nos responde. Eu preciso entender e confiar que Deus, Ele está me ouvindo. Quando eu clamo a Ele com a minha alma, porque Ele conhece a voz da minha alma, mas nós estamos orando e não estamos orando. Eu lembro que eu era pequeno, era aqueles bancos de madeira na igreja, eu dobrava o joelho, que minha mãe mandava que eu tinha que dobrar o joelho, e eu ficava brincando de fazer bolinha de papel com um menino do lado. Eu não estava orando. Nós muitas vezes não conseguimos parar para falar com Deus. Nós não conseguimos ter intimidade com Deus. A nossa vida é tão corrida, o ativismo é tão grande, que nós não conseguimos priorizar aquilo que deveríamos priorizar na nossa vida. Então nós não temos paciência de esperar. Eu quero que Deus me responda. Se não me responder do meu jeito, então deixa que eu vou tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Deus já falou que tem um chamado na minha vida. Se o pastor não me consagrar, pode deixar que eu vou para outro lugar, que vão reconhecer o meu chamado. Nós queremos adiantar as coisas, sem estar preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas coisas que eu tenho aprendido no meu ministério, coisas que eu pedi para Deus, e eu agradeço a Deus que Deus não deu no momento em que eu pedi. Sabe por quê? Porque se Ele tivesse me dado no momento em que eu pedi, eu iria estragar tudo aquilo que Ele me deu. Eu lembro que eu sempre falei, Deus, me dá uma esposa linda e abençoada. E aí Deus não me dava, e eu queria namorar, e eu queria casar. Hoje eu estava falando com os meninos, eu me programei para casar, minha vida toda eu vou casar com 24 anos, 25 anos, mais tardar. E aí, irmão, eu lembro que não vinha namorada, aí eu falei, eu quero namorar, e comecei a namorar. Namorei uma, e às vezes a gente quer namorar, né? Quer porque quer.
Aí depois que tu quer namorar, tá namorando, fala, Deus, eu não quero mais, tira, dá, tira, tira. Tu não sabe como sair, dá enrascado que tu entrou. Eu pedi uma namorada para Deus desde os 16. Como é que Deus ia me dar uma menina? Nos 18 ainda não tinha conhecido Renata. Se Deus tivesse me dado Renata quando eu tinha 18 anos, ela ia ter 10 anos. E eu iria não ser um servo de Deus, eu ia ser um pedófilo. Você entendeu? Deus precisava trabalhar ela para mim, me trabalhar para ela. Irmão, e por causa da precipitação, muitas vezes nós acarretamos na nossa vida feridas, marcas. Quantas pessoas estão aqui como eu estou, que se arrependem de ter se precipitado? Porque nós não confiamos em Deus. Não tivemos muitas vezes a paciência para esperar. E por causa disso nós trazemos marcas e marcas e marcas e marcas e marcas. Mas eu quero dizer para você que vale a pena esperar, porque só espera quem confia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe, vale a pena esperar. Quantas coisas, irmão, que se Deus tivesse feito na hora que eu queria, eu estaria perdido. E aí eu começo a aprender que Deus responde a nossa oração na hora certa, e Ele faz do melhor jeito. Deus vai responder a sua oração na hora certa, e Ele vai fazer do melhor jeito na sua vida. Glória a Jesus. Nós não podemos ser imediatista. Eu quero isso, porque eu quero, porque é para hoje, porque eu quero. E às vezes o Pai dá porque você é tão chato. Porque você não confia que Deus tem o melhor para você, e que você deveria esperar o momento certo. Os planos de Deus são os melhores planos para a nossa vida. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, mas Ele não vai fazer no nosso tempo. Deus vai fazer no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito. Então diga assim: Senhor, hoje eu aprendi e vou esperar o seu tempo. Tudo que é rápido demais vai fazer mal para a nossa vida. Por isso Deus tem o tempo dele para tudo. Não é que Ele se esqueceu de nós, é que enquanto nós estamos pedindo, Ele está trabalhando para cumprir o seu propósito na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar com ações de graças. É o seguinte: Senhor, te agradeço que eu estou orando, porque eu sei que o Senhor já está fazendo, está trabalhando. Se o Senhor não está trabalhando lá, o Senhor está trabalhando aqui. Glória a Deus, aleluia. Me prepara, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos preparando, Deus está fazendo. A oração, o clamor, ele precisa ter foco. Nós precisamos ter foco naquilo que estamos fazendo. Você está no culto, tenha foco no seu culto. Não deixe nada te distrair. Você está orando, está em casa, tenha foco na tua oração. Eu lembro desde pequeno, eu chegava em casa e meu pai estava orando. Meu pai dobrava o joelho e nós falávamos com ele: pai. Meu pai ignorava a gente. Meu pai nunca parou uma oração para me atender. Porque ele estava falando com alguém muito maior do que eu, e isso eu sempre aprendi. Nada pode tirar o nosso foco quando nós estamos falando com Deus. A gente está aqui, fala com Deus, aí quer fazer isso, fazer aquilo, ver televisão. Não dá. E quando nós falamos com... Eu estava falando, gente, você precisa... Treine, ore 5 minutos. Mas ore 5 minutos com foco. Pensa, não por quanto você fala, mas é como você fala com Deus. Nós não temos qualidade na nossa vida cristã, na nossa oração,
Foi feita uma pesquisa que os crentes não oram mais que 5 minutos. Aliás, mais que 3 minutos durante o dia. Agora, pastor, então tem que ficar 1 hora, 2 horas orando? Não. Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu e o pastor, hoje a gente às vezes não se encontra muito, ele está em Santos, eu estou aqui em Cubatão, mas todas as vezes que nós nos encontramos, nós demoramos muito para conversar. Porque nós precisamos nós não paramos em um assunto, nós começamos a pontuar coisas que são relevantes e que nós precisamos resolver. Você está entendendo? Quando nós falamos em andar no Espírito, fala em andar uma vida de intimidade com Deus. Então nós devemos pontuar coisas. Sabe por que a gente demora na oração? Não é porque está lá, Senhor, 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 Senhor. Não. Senhor, é o seguinte, teve um diálogo com alguém que você precisa resolver coisas importantes. Seguinte, aquilo lá. Senhor, mas tem aquilo também. E nós temos isso para resolver. Sabe por quê? Porque nós não vivemos sem Deus. Andar com Deus significa mostrar para Deus que você precisa dele para viver, para respirar, para caminhar. Nós não podemos ousar viver uma vida sem Deus. Não tem como. Não tem como, meu irmão. Você tem alguma causa, leve para Deus. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Você já veio num culto que você pensou assim, nossa, hoje eu não senti a presença de Deus, Deus não estava no culto. Já sentiu isso? Muitas vezes nós somos enganados pelo sentimento. Deus não está aqui porque você sente ou deixa de sentir. Deus está aqui porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então se você estiver aqui, Deus está aqui. Se for para casa, Deus está lá. Se você for para o inferno, Deus está lá. Aonde você for, Deus está, porque Ele é onipresente. Ele não se limita ao nosso sentimento, Ele é aquilo que a palavra diz que Ele é. Às vezes nós vamos orar e nós nos sentimos tão incapazes, nós nos sentimos acusados por alguma coisa. Eu não posso orar porque eu errei, eu não sei o que, Irmão, você errou, peça perdão para Deus. E se você pedir perdão e confessar o seu pecado, a Bíblia diz que Ele nos perdoa. Mas quantas pessoas já receberam o perdão de Deus, mas não se sentem perdoados? Olhe bem, eu não sou perdoado porque eu sinto que fui perdoado. Eu sou perdoado porque eu tenho fé, e a Bíblia diz que Ele morreu na cruz por mim e levou sobre si todos os meus pecados. Tem pessoas carregando um peso enorme nas costas, porque não tem entendimento da palavra, e se você não sabe quem Ele é, você não pode confiar na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos confiar. Por que confiar? E por que nós devemos, então, confessar os nossos pecados? Porque eu preciso colocar para fora tudo aquilo que o oculto exerce poder sobre mim. Então ponha para fora, e quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo assim, Senhor, o Senhor tinha razão. Fiz isso, porque Deus não sabe os nossos pecados, sim ou não? Ele sabe o que você fez no verão passado, Ele sabe o que você fez hoje, Ele sabe o que você vai fazer amanhã, Ele sabe. O problema não é Deus saber, o problema é nós chegarmos para Deus e dizer, Senhor, realmente o Senhor tinha razão. Eu não devo fazer isso, porque o Senhor tem razão naquilo que o Senhor está falando. Quando uma criança chega para a mãe e fala assim, mãe, eu fiz isso, e eu não deveria ter feito, e pede perdão, sabe o que ela está dizendo? Mãe, a senhora tinha razão quando me ensinou, eu entendi a lição. Mas nós não confessamos. Ou muitas vezes confessamos, mas mesmo assim deixamos ou nos permitimos ser acusados por Satanás. Olhe bem, não viva uma vida dirigida por sentimento. Viva uma vida dirigida pela palavra de Deus. Creia em quem Ele é. Porque a dúvida, ela é a inimiga da certeza. E muitas pessoas têm andado e vivido por dúvida. Ele chega diante de Deus com dúvida. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que precisamos confiar nele. Precisamos
ter foco, você vai ver quando Bartimeu, Jesus está passando no caminho de Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo falava: fica quieto, cala a boca, Jesus está passando, ele é importante. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada tirava Bartimeu do foco, nada, até que Jesus parou, falou: manda chamar o rapaz, chama ele. Se Bartimeu tivesse parado na primeira, quando ele está falando filho de Davi, eu confio que o Senhor é o Messias, e eu confio que o Senhor é um enviado de Deus para a minha vida. Eu não tenho como fazer você crer que Jesus é enviado para a sua vida, mas você precisa estar sensível para ouvir a palavra e deixar com que a palavra penetre no seu coração, e ela vai gerar fé em você. Nós precisamos aprender a conversar com Deus e conversar tudo com Deus. Precisamos aprender a falar com Deus sobre as nossas fraquezas. Deus não vai te atender porque você procura palavras bonitas. Adorado, amado, magnânimo. Falta até o vernáculo. Deus não vai te atender por causa disso. Deus nos atende porque somos filhos. Ele quer ouvir a sua voz, e Ele quer andar com você. Então você vai falar com Deus. Fale com Deus sobre todas as coisas. Fale com Deus, fala: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero andar contigo. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, Deus, e eu não sei como eu vou pagar. Traz a provisão. Quantas pessoas eu já vi isso? Eu lembro uma irmã contando um testemunho aqui na igreja. Ela tinha uma conta para pagar, falou: Deus, eu não sei, eu vou no banco para ver como é que eu vou fazer para pagar, quero ver se tem algum dinheiro na minha conta. E ela chegou no banco, na fé. Quando ela chega em frente à maquininha, a maquininha começa a brotar dinheiro. Irmão, nós temos que aprender a falar com Deus de tudo. E aí tem pessoas que limitam Deus. Não, isso não pode ser Deus, isso não vai fazer, isso Deus não faz. Eu lembro um irmão que teve, Deus abençoou ele financeiramente. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, Deus abriu uma porta para mim financeira, mas é o seguinte, eu tenho até vergonha de dizer na igreja, porque eu não gosto de dizer para a igreja bênção financeira, sabe, eu acho errado. Eu falei: errado? Errado por quê? Deus não faz bênção financeira? Ah, mas eu vou pedir para Jesus curar, quem sabe é da vontade dele que eu fique doente. Irmão, Jesus não cura mais? Jesus não salva mais? Jesus não prepara mais marido? Jesus não salva mais filho? Então tudo que Jesus fizer na sua vida, glorifique o nome dele. Tudo. O meu Deus pode fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo. Jesus cura da depressão. Jesus liberta o homem do pecado. Mas a gente tem medo e quer passar para Deus que nós somos perfeitos, e nós não somos perfeitos. Então começa a pedir: Deus, me dê o melhor emprego. Ah, mas se eu pedir para Deus o melhor emprego, eu estou errado. Não, peça, Ele é seu pai. Mas eu sou feio, eu não posso pedir uma esposa bonita. Eu pedi, Deus me deu, você não pediu, problema teu. Fale com Deus sobre tudo. Diz meu sogro que eu orei muito, ela orou pouco. Eu não sei quem orou muito ou quem orou pouco. Eu sei que Deus respondeu a minha oração. Você entendeu? Peça a Deus, mas nós devemos orar à vontade de Deus. E talvez você está aqui, você não sabe qual a vontade de Deus, porque às vezes a gente quer pedir coisas que também tem nada a ver com a hora do Brasil, né? Uma vez uma irmã estava aqui: pastor, ora por mim. Eu falei: vou orar. O que foi? Eu quero que o meu namorado volte. Mas por quê? É que ele voltou para a esposa dele. Eu falei: misericórdia, deixa ele quieto lá. Às vezes a gente ora sem entendimento.
Sabe? Às vezes nós pedimos porque ainda não conhecemos Deus. Então eu preciso conhecer a Deus. Porque se eu conhecer a Deus, eu vou conhecer a vontade de Deus. Então se você não sabe como orar, fala assim: Senhor, eu quero isso. Mas se não for da tua vontade, não deixa acontecer. Você tem coragem de submeter a tua vontade à vontade de Deus. Senhor, eu quero, mas se não for, não deixa. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Uau! Glória a Deus pela vontade dEle. Você pode aplaudir Jesus pela vontade dEle, que é boa, que se realizará na nossa vida, perfeita e agradável. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Ora, Deus, eu quero aquele emprego, mas se não for, não deixa vir, porque o Senhor tem algo melhor para mim lá. Ore a vontade de Deus, ore a vontade de Deus, não tenha dúvida que Deus está te ouvindo, sabe? Não tenha dúvida. A Bíblia diz que Davi, ele está dizendo assim: olha, eu esperei com confiança no Senhor, eu esperei sabendo que Ele ia me atender. Eu esperei, sabendo que nenhuma das minhas lágrimas Ele deixou escapar, mas eu sei que Ele guardou num odre. Nenhuma palavra minha foi lançada ao vento. Eu começo às vezes a lembrar, eu estava estudando essa mensagem, essa passagem, e eu comecei a lembrar de coisas que eu pedi para Deus anos e anos atrás, e Deus vem cumprindo. Nenhuma das nossas orações deixam de ser respondidas quando nós oramos aquilo que está no coração de Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa, irmão. A Bíblia diz assim: e Ele escutou o meu pedido de socorro, Ele me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha. O nosso clamor vai nos levar a um lugar de segurança. Você crê nisso? De segurança? Às vezes, na nossa vida, nós vamos tomando atitudes, porque nós estamos atrás de alguma coisa, e nós vamos entrando nesse poço de lama, sem perceber que estamos entrando. Ninguém afunda na lama do dia para a noite, ele vai afundando. Lembre-se, Deus é longânimo, por quê? Porque Deus está dando tempo, e esse tempo que você tem é o tempo que você está na lama. O cara está lá, está se afundando, mas Deus está dando tempo para você. Até o momento que você percebe que você não consegue sair mais. Não é assim nas drogas. O cara fala assim: não, que isso, é só curtição, a primeira, a segunda, a terceira, é só curtição. Tenta parar, ele vai ver que ele está viciado. Porque ele se afundou de tal forma que ele não consegue sair. A pornografia é a mesma coisa. Só uma olhada, só duas, só três. Quando ele quer parar, ele não consegue mais. Por quê? Ele se afundou no lodo, na lama, ele se afundou. Toda a atitude dele agora parece que leva ele a se afundar mais. Assim, a falta de perdão era apenas uma falta de perdão. Essa raiz de amargura foi crescendo, tomou conta do seu coração e tem roubado a vida que existe em você. O pecado é assim. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. E nós vamos nos afundando, mas a Bíblia diz que Deus nos olhou quando nós estávamos lá. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez você nunca clamou a Deus com a sua boca, mas a sua alma tem gritado ao Senhor e pedido socorro. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite, que talvez você nunca abriu a sua boca para falar com Deus, mas a sua alma tem clamado ao Senhor. E Deus tem ouvido o clamor da sua alma. Diz que Deus olha, Ele vê o homem afundado naquela cova perigosa, de um poço lamacento, que ele não tem como sair, porque ele está morrendo, e Deus o tira de lá.
Lembra quando Deus nos tirou da cova perigosa? E coloca os nossos pés sobre a rocha, um lugar seguro. Deus tem um lugar de segurança para nós. E você sabe o que é o lugar seguro? O lugar seguro é a rocha, e a rocha é Jesus. E Jesus é a palavra. Tudo aquilo que nós confiamos, nós tememos. Preste atenção. Tudo aquilo que nós confiamos, nós tememos. Então, muitas vezes, vamos olhar para o dinheiro. Imagina, uma pessoa que tem muito dinheiro e que vive desse dinheiro. Ela tem o dinheiro aplicado em bolsa, ela tem o dinheiro aplicado em poupanças, em vários lugares. E ela tem medo de perder o dinheiro. Por que ela tem medo e morre de medo de perder? Porque se ela perder aquele dinheiro, ela perde o que? A sua segurança. Por quê? Porque ela confia que aquele dinheiro vai mantê-la viva o resto da vida. Amém? Você entendeu? Tem gente que confia no companheiro, no namorado. O medo da pessoa é perder o namorado, porque se perder o namorado, perde a vida. Acabou a vida, acabou. Como eu vou fazer? Então, o temor que ela tem é de perder o namorado. Tudo aquilo que a gente confia, nós tememos. E aí, eu quero perguntar para você, quando nós tememos algo, porque confiamos nele, tudo aquilo que confiamos e tememos que não seja Deus, se torna Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que eu preciso confiar em Deus e temer ao Senhor. Porque é um temor santo. Eu confio tanto em Deus, porque se eu não tiver Deus, eu não tenho como viver. Então eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Deus. Sabe o que falta para nós muitas vezes? É confiar inteiramente em Deus de tal forma que eu tenha temor e eu não possa perdê-lo. Por que as pessoas trocam Deus por qualquer coisa? Porque elas não temem o Senhor. Elas não temem perder a Deus, elas estão trocando Deus por qualquer coisa. Porque na verdade existem outros deuses na sua vida. Então Deus não pode atender a sua oração e você não pode ver a plenitude de Deus, porque você não é inteiro diante de Deus. Mas o que é que Deus quer fazer? Deus quer nos tirar de onde nós estamos presos e amarrados e nos colocar num lugar seguro. Lembra quando Jesus Cristo fala aquela parábola daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha e outro construiu sobre a areia? As duas tiveram ventos, tempestades, mas a que permaneceu firme, aquele que estava firmado e fez a sua casa sobre a rocha. Lembre-se, a rocha é Jesus, a rocha é a palavra. Então todos nós vamos passar por momentos de angústia, todos nós vamos passar por momentos difíceis. A diferença está sobre o que nós estamos alicerçados. E Deus quer nos levar a um lugar seguro, porque pode vir as lutas, pode vir as batalhas, mas a tua casa não vai cair. Nós vamos passar por crises, vamos passar por lutas, mas Deus está conosco, porque Ele nos leva a um lugar seguro, a um lugar de segurança. E esse lugar de segurança, meu irmão, você precisa conhecer Deus e saber quem Ele é. Saber quem Ele é. Saber que Ele não vai me abandonar. Saber que eu vou gritar e Ele vai me atender. Então eu preciso andar para estar seguro sobre os princípios da palavra de Deus. Deus nunca vai negociar princípios conosco. Sabe o que falta muitas vezes para a igreja? A igreja está tentando negociar princípios com Deus. Pessoas querem negociar princípios com Deus. E Deus não vai negociar os princípios com você. Não, mas Deus tem um chamado na minha vida. E aí, você
eu estava falando esses dias com um rapaz, e esse rapaz falou assim: poxa, lá na igreja que eu estou, Felipe, o que está faltando na igreja é mentoria. Se nós tivéssemos alguém para nos mentorear, a igreja ia arrebentar. E o que tu acha? Eu falei, eu conheci a igreja, falei, bom, vou falar uma coisa para você. Antes de Deus colocar alguém para mentorear vocês, vocês têm que estar dispostos a ser mentoreados, a serem corrigidos, serem colocados na parede. Porque nós queremos ouvir aquilo que traz alegria ao nosso coração. Alguém aqui já foi corrigido? Pela mãe e pelo pai. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Quem gosta de ouvir assim, você está errado. Às vezes eu pego os irmãos e dou umas apertadas em alguns irmãos, né? Eu fico pensando assim, o cara está me amaldiçoando até aqui, mas ele não amaldiçoou porque eu sou pastor, então ele não vai falar isso na minha cara, né? Mas rapaz, é igual o juiz de futebol. Sabe, às vezes a gente não quer. Eu falei, sabe por que Deus não manda ninguém para mentorear vocês? Porque se Ele mandar alguém para mentorear vocês, não sobra um. Vocês não têm um coração ensinável, o coração de vocês é duro. Às vezes nós crescemos e ficamos daquele jeito, aquele crente cresceu torto e fica torto. E nós não vivemos o melhor de Deus na nossa vida, o que Deus tem para nós, porque simplesmente, meu amado, nós temos um coração duro para aprender com Deus. Nós não aceitamos o confronto do Senhor na nossa vida, mas é um confronto que vai gerar vida em nós. Então Deus não vai contra a sua palavra. Eu vou voltar e falar, Senhor, me dá um namorado. Deus não vai te dar esse namorado, porque esse namorado vai contra a palavra de Deus. Fica solteira, que Deus está evitando problemas para você. Mas a gente pede, a gente nem sabe o que está pedindo, gente. Entendeu? Tem irmã que acha que só vai ser feliz se casar. Tem outra que acha que só vai ser feliz se não ficar casada. Sabe o que a gente tem que aprender? A vida é uma viagem. Estamos indo ao nosso destino, ao nosso propósito. E nem sempre quando você chegar no destino é do que você esperava. Talvez, tá vendo? Quer que eu casei? Tá vendo? Eu quero casar e acho que vai ser feliz assim. Aprenda a ser feliz com o que Deus te deu. Seja contente com o que Deus te deu hoje. Seja feliz com o que Deus te deu hoje. Eu vou falar novamente, seja feliz com o que Deus te deu hoje. Aproveite a viagem que Deus te deu. A gente não aproveita a vida porque está chorando. Se eu casasse eu ia ser feliz. Se eu casasse, seja feliz hoje. Uma hora vai vir. Se esse cara morresse eu ia ser feliz. Se ele morresse eu ia ser feliz. Se ele morresse... Seja feliz hoje, irmã. Seja feliz solteiro. Seja feliz casado. Aproveita a viagem. A viagem é boa demais, gente. Glória a Jesus. Respira, para um pouquinho. Respira fundo. Você pode respirar. Tem gente numa UTI de hospital que precisa de um aparelho para respirar. Aproveite a viagem. A viagem é uma bênção. Aleluia. O lugar seguro é o lugar dos princípios de Deus. O lugar seguro é onde nós estamos debaixo da vontade de Deus. Deus quer nos elevar. Estávamos num charco de lodo, Deus nos eleva. Deus quer elevar você para um lugar de segurança. Deus quer levar você para um lugar de permanência. Deus quer levar você para um outro nível. Deus quer te levar para o próximo nível. Deixa Deus te levar para o próximo nível. Ouça a Deus. Clamou, então Ele vai te impedir. Irmão, porque depois que a gente vive certas coisas com Deus, você nunca mais é o mesmo. Eu estava pensando sobre isso. Davi tinha peso para falar. Sabe o que é peso?
Às vezes nós ensinamos coisas que nós conhecemos, mas você falar de uma coisa que você ouviu alguém falar ou que você conhece, não é a mesma coisa de você, o mesmo peso de você falar de algo que você vive ou viveu. Você entendeu? Porque isso se chama peso. Isso dá peso à tua mensagem, à sua pregação. Porque Davi era Davi, porque Davi tinha peso, ele tinha experiência. Deus quer dar experiência para você. Você nunca mais vai ser o mesmo depois disso. E depois ele diz assim, e ele me ensinou a cantar uma nova canção. O clamor gera em nós um novo cântico. Sabe o que é um novo cântico? É o novo tempo. Deus falou para mim assim, você vai ministrar a palavra, e você vai parar nesse momento, e você vai falar, porque eu tenho algumas pessoas que eu quero falar em específico nisso. Deus manda dizer para você, e você vai entender que é com você. Deus está trazendo um novo cântico na sua boca. Deus está trazendo um novo tempo na sua vida, no seu ministério. Chegou um novo tempo. Um novo tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe um novo tempo após a noite. Existe o raiar do sol, o tempo da esperança. Tá doendo, tá? Mas lembre-se, tem um novo tempo. Eu sou pastor, a gente é líder, vai na frente dizer algumas coisas. Eu fico pensando no coração de Moisés, quando chega diante do mar vermelho, a aflição do coração dele, e ele fala a Deus, porque nós somos homens, gente. Homem é homem, homem sente, homem tem medo, homem. Nós não somos super-homens, nós somos homens. Somos homens. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim, prazer, homem Felipe. Fala aí, homem, mulher não, mulher tem que falar, prazer, mulher Renata, né? Prazer, homem Felipe. Porque às vezes a gente vê as pessoas como super. Nós não somos super, somos homens, amém? Moisés está ali diante do mar, imagina a aflição do coração dele. Deus, e agora? Por favor, faz alguma coisa. O que eu vou fazer? O povo está dizendo que era melhor ter ficado. O que eu vou fazer? Deus fala assim, marche. Irmão, quando Deus manda Moisés falar para o povo marchar, o mar está fechado. É complicado. Se Deus me põe numa enrascada dessa, eu falo, Jesus, tem misericórdia, pelo amor de Deus. Porque a gente passa isso e nós somos testados. Quantos momentos da minha vida eu chego e eu falei, agora é contigo, porque eu não consigo. E eu ficava, Deus vem, o Senhor não vem, por favor, faz alguma coisa, faz. E Deus sempre chegou na hora, sempre. Mas assim, imagina quando Deus abre o mar. Existe um novo tempo na vida de Moisés. Um novo tempo no chamado. Um novo tempo no ministério. Você entendeu? Um peso que foi acrescentado sobre o seu ministério. Um novo tempo de conhecer a Deus e de saber o poder de Deus. Não por aquilo que ele ouviu falar, mas por aquilo que ele vivenciou com Deus. E Deus muitas vezes vai nos levar a momentos que nós vamos ficar aflitos. E você está achando, Deus, e agora? Como eu faço? Abre teu coração, descanse em Deus. Deus tem um novo cântico para você. Eu fico vendo que Davi, quantas vezes impelido, cercado por Saul, todos os inimigos, ele fala isso muito nos Salmos. Ele diz assim, Deus, cordéis de morte me cercaram. Ele está falando, eu vou morrer, não tem jeito, não tem para onde ir. Quando tudo passa, Deus coloca um novo cântico na boca dele. Não era mais tempo de chorar. Não era.
Tem o tempo de chorar, está no tempo de chorar, chore. Chore, irmão. Tem que chorar, não tenha medo de chorar, não. Chore bastante. Só saiba de uma coisa: vai haver o tempo de um novo cântico sobre a sua boca. Sabe o que é isso? Deus está impelindo você para esse novo tempo. Deus está forçando, Deus está forçando. Você está sentindo? Não tem para onde correr? Não tem para onde correr. Deus está forçando, deixa eu forçar. Força, vai. Mas Deus, por quê? Vai. Por que Deus tanto sofrimento? Por que eu passei por isso, aquilo? Por que eu passei na minha casa? Por que eu passei com os meus pais? Por que eu passei pelo abuso? Fica tranquilo, existe um novo tempo. Deus vai curar você e a sua cicatriz vai curar a vida de muitas pessoas. Você crê nisso? Descanse, Deus tem um novo cântico. A Bíblia diz que quem está alegre canta. Então não é um tempo de tristeza, é um tempo de alegria. Eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso me submeter a ela, eu preciso para esse lugar de segurança, eu preciso, é isso que nós precisamos. Deus tem um novo tempo para essa igreja, Deus tem um novo cântico para a nossa vida. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete.